Bom dia, glória a Deus, aleluia. E a palavra que o Senhor ministra agora, nesse exato momento, para você que ouve as palavras de Deus e que não só ouve, mas que pratica, que confia, que depende das palavras de Deus e aonde está alicerçada aí a sua mente, o seu espírito está vivo, está viva por causa das palavras de Deus. E o Senhor diz: avante, você tem que ir. Avante, eu e você tem que ir. Ruth e Noemi escolheram continuar caminhando, trazendo uma linguagem para eu e você entender. Perderam o sogro, Ruth perdeu seu marido, Noemi perdeu seus filhos, uma nora também não caminhou mais, não estava mais na sua vida, saiu da sua vida. Então elas tiveram perdas, elas tiveram dor, elas sentiram essa dor, porque somos seres humanos e não tem como não sentir. Desequilíbrio é uma outra coisa, tá? Que é normal para um ser humano que ainda não soube lidar com a dor e que aguarda. Mas que Deus é aquele que expõe a dor, põe a dor para fora. Porque Deus é um Deus que nos restaura completamente. Aonde está essa palavra? Está na vida de José. Um homem bem-sucedido, um homem bem financeiramente, bem de saúde, bem na área de relacionamento. Ele tinha um bom relacionamento, porque a palavra de Deus não mostra que seu relacionamento que era ruim com a sua esposa. Na verdade, ele era aquele que abria o seu coração para sua esposa. Então, ele estava bem nas áreas da sua vida. Mas ele tinha dor que precisava ser exposta. Então, um cenário que parecia o mesmo cenário do passado, mas não era o mesmo cenário. Porque os irmãos de José, aonde cometeram traição, abandono, rejeição, maldade, agora estavam no seu presente as mesmas pessoas, sendo que com um coração diferente. E Deus, ele dá sinais de que o coração de pessoas mudou. Deus, ele dá sinais de que o coração de pessoas mudou. Arão e Midian. Midian queria trazer por meio do arraial o quê? Confusão, divisão, falando de Moisés. Acaso Deus só fala com ele? Acaso Deus só se revela para ele? E quantas pessoas têm questionado aqueles que Deus levanta? Deus usa o ser humano, mas é a sua presença, é o seu poder que estava com Moisés. E é a presença de Deus, é a graça, é a misericórdia, é sua bondade, é o derramado, seu amor que está sobre a sua vida, está sobre a minha vida. Eu não sou forte na minha humanidade, eu sou forte por causa da presença de Deus. Porque quando as minhas células, quando as tuas células, quando o cenário ele não colabora para você caminhar, Deus te levanta, Deus te renova, Deus te impulsiona, Deus te dá força. Antigamente eu lia os salmos, eu dizia, meu Deus, que coisa mais linda, né? Hoje os salmos fazem parte da minha vida. Como assim? Quando eu começo a orar, eu realmente entendo o que Davi falava. Senhor, Tu és a minha força. Senhor, eu estou cercada pelos inimigos, eles querem ver o meu mal, eles querem me destruir, eles querem destruir tudo aquilo que Tu me deu, por conta da inveja, por conta da cobiça. Então, a gente começa a entender que a gente sabe que essas orações são reais. Então, aí a gente entende por que nossa alma hoje é alicerçada em Deus. Tu és meu refúgio, Tu és minha confiança, Tu és o amor da minha vida, Tu me deu a mão quando ninguém me deu a mão, tu me curou da minha limitação, Tu trouxe aquilo que seres humanos poderiam ter me ajudado, mas que não ajudou, por viver numa sociedade, numa cultura egoísta. Tu és aquele que protegeu a minha vida, mesmo dentro da casa que eu moro, mesmo dentro do ambiente que eu estou, as pessoas trazendo dor e sofrimento, como trouxe para José. Então, quem trouxe dor e sofrimento?
Quem queria a morte de José? Os seus próprios irmãos, por causa da inveja. E quem era que estava dando lugar a esse sentimento de inveja? A palavra de Deus diz que os irmãos de José, a sua vida era praticar maldade. Eles tinham má fama. Então, eles não faziam aquilo que agradava aos olhos de Deus. Então, são casas sujas que podem ser usados pelo diabo para destruir os sonhos que Deus gerou em você, para destruir a tua saúde, para destruir a tua vida. Mas aí, depois que a gente passa pela tempestade, depois que a gente passa pelo fogo, não só, mas com Jesus, com a presença de Deus, aí a gente diz, aí a gente entende, porque a palavra se cumpre. Quando passares, no momento da sua vida em que você passar por uma situação difícil, por obedecer a minha palavra, diz o Senhor, por resistir ao mal, por resistir ao diabo, porque você se submete a Deus, resiste ao diabo e ele vai fugir. Ele vai abandonar o cenário. Então Deus é aqueles que trata, aqueles que têm falado em teu nome, que têm criticado o teu ministério, que têm criticado a tua vida, que têm criticado a tua casa, que têm criticado a vida dos seus filhos, que estão olhando para a tua vida. Miriam estava olhando para Moisés e o criticando por suas escolhas. E nós somos responsáveis pela nossa vida e não pela do outro. E essa é a resposta de Deus para você. Pessoas que estão num ambiente que Deus vai tirar para tratar, vai tirar para refletir sobre as suas obras, sobre a sua fala e as práticas do mal, diz o Senhor. Então Deus diz para você, Moisés, avante, você tem que ir. Avante, Lilian tem que ir. Avante, José tem que ir. Avante, avante, Isabel tem que ir. Jezabel tem que morrer. Suas obras, seus pensamentos, suas influências, sua idolatria, no nome de Jesus. Eu declaro no nome de Jesus que neste ambiente onde há um Acabe, um homem inseguro, um homem que não exerce sua liderança, que não exerce a sua missão, que não tem posicionamento e que se deixa influenciar por mentes do mal, por mentes enganadoras, manipuladora, idólatra e imoral, agora no nome de Jesus seja cancelado, seja destruído pelo poder que há nesse nome que o Pai entregou e que está acima de todo nome, neste nome, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que guarda a minha história, que guarda a tua história, que guarda a minha vida, que protege a sua vida, embora a dor não tenha sido impedida, diz o Senhor, ainda assim eu estou te protegendo, eu estou protegendo os meus sonhos que pus em ti, eu estou protegendo a tua vida, José, eu estou protegendo a tua vida, Maria. Porque eles obedeceram a Deus, manteram a sua integridade diante do mal. Não é olho por olho, dente por dente. Cada pessoa dá o que tem. Aleluia, glória a Deus. Aquele que nos enviou a esse mundo, que nos deu essa respiração, aquele que nos faz levantar e caminhar. Ô Lilian, por que tu falas com tanta autoridade? Porque eu não tô de pé porque eu tenho força. Eu não tô de pé porque eu sou a mais forte desse mundo. Eu tô de pé porque aquele que me enviou me levanta, aquele que me enviou me protege, aquele que me enviou, ele restaura o lugar que foi ferido, ele põe o seu azeite, ele põe o seu bálsamo, ele põe o seu óleo, ele me põe na hospedaria, ele coloca pessoas para cuidar de nós, porque Deus é aquele que te dá uma rede de apoio. Tu tem o céu como rede de apoio, mas também fisicamente Deus põe Jezabel. Tá repreendido em nome de Jesus, a Jezabel na tua vida, que te influencia a desobedecer ao Senhor, a praticar obras que não agradam aos olhos de Deus e que levam o seu povo a viver uma vida de pecado. Não.
O que eu profetizo sobre a tua vida no nome de Jesus, nesse nome que eu me apoio, me alicerço e que creio, é que ele bota uma Isabel na tua vida. Ele bota Ele não trouxe para Adão Eva, bota uma Eva na tua vida. Deus te dá uma companheira, Deus te dá uma auxiliadora, que é amiga, uma esposa. Deus é aquele que muda cenário e as trevas têm que sair. Porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o Cordeiro. 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 Nos lembra o Espírito Santo que tira o pecado do mundo. E eu libero sobre a sua vida e creia na palavra de Deus. Não é na palavra de Lília, mas é aquela que o Espírito Santo de Deus ministra ao meu coração e ao teu agora. E que ele diz que tira o pecado do meio da tua casa, que tira o pecado do meio daqueles que tu ama, que tira o pecado da tua geração e estabelece o quê? A palavra, a luz, a verdade, a paz que há em Jesus Cristo, a bênção que carrega esse nome. Eu não estou alicerçada em tudo que eu possa ter de cultura, mundo e que tenha disponível até para os seres humanos e que Deus pode se usar desse meio. Eu estou confiando em um nome. E nesse nome, o nome dele é Jesus Cristo. A bênção que o Filho carrega e que destrói maldição, palavra de maldição, repetições de ciclos familiares que agridem aqueles que você ama e roubam saúde e roubam vida. Porque toda a confusão, todo o mal-estar será tirado pelo próprio Deus, porque libera sobre a tua vida que assim como ele fez na casa de Abraão, assim como ele fez na casa de Abraão, vai tirar a influência de Agar, vai tirar a influência de Ismael e a tua casa viverá a promessa de Deus com paz. Porque enquanto a influência de Agar e a influência de Ismael estava no meio da casa da promessa, havia confusão, mal-estar e desentendimento. Não vai doer nos seus ouvidos, mas o louvor que o Senhor colocou no meu coração para quando for iniciar, para eu te dizer avante. E nós iremos ler Jó, capítulo 11, porque existem pessoas que ao invés de ser fonte de vida, são fonte para matar psicológico de pessoas, matar pensamentos, querem que as pessoas se sintam culpadas aonde elas não são culpadas, aonde elas estão sendo provadas pelo próprio Deus, aonde acha que por conhecerem a Bíblia, sabem toda a verdade, tudo sobre Deus. Aonde pessoas acham que o controle por obedecermos às palavras de Deus está em nossas mãos, mas não está. Ele prova até aqueles que obedecem. Eu e você. Para uma dependência maior, uma confiança maior. E não acho que ele não faz isso comigo. Porque sair da dependência da carne, deixar a casca, como diz minha irmã, pegando a fala delas. O trigo soltar da casca, o trigo soltar da carne é difícil. Porque somos seres que queremos ter segurança física. Não queremos que o mal chegue, como Jó, ele não queria que esse mal viesse. Mas ele não teve controle. Porque o controle de nossa vida está nas mãos de Deus. Então Deus disse assim, esse louvor, veja. Eu sei que a tua vida por aí, isso é resposta de Deus. Ouça. Porque todos nós louvamos ao Senhor nas prisões, mesmo feridos. Por quê? Porque existe um lugar. Existe um lugar onde tudo é muito lindo. Imagina eu e você lá, sem dor, sem sofrimento, sem luto. Andando pelas ruas de ouro e de cristal, onde nunca viu igual. Imagine você, aleluia, encontrar lá Abraão, Jacó e principalmente, finalmente, aguardar ser recebido pelo Filho, por Jesus Cristo, que dirá, benditos,
benditas do meu Pai, entrai e vamos ceiar com Ele. Isso é o que a igreja de Jesus Cristo espera, aqueles que têm esperado no Senhor. Lília, me perdi no meio do caminho, o que o Pai quer, arrependimento, abandono do caminho e voltar-se para Ele e haverá festa no céu, diz o Senhor. Deus não quer te perder, isso é o que o diabo quer que você pense, isso é o que o diabo quer que você se agarre. O que Deus quer é arrependimento, o que Deus quer é abandono de maldade, o que Deus quer é que eu e você se posicione fazendo a coisa certa, que agrada aos seus olhos, que não fere a sociedade nem aos seres humanos, que Ele deu a vida do Filho para salvar. E haverá festa no céu por estar perdido e voltar para a casa do Pai, por estar morto e reviver, diz o Senhor. Aleluias, glória a Deus. Então o louvor é: eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir. Noemi e Rutes. Noemis e Rutes. E você, homem, se coloque nesse lugar. Mas avante você tem que ir, porque tem um destino para você, tem um futuro. Jesus é quem te ama e te quer bem. Ou seja, Jesus te quer bem. Não importa se teus irmãos não te querem bem, se teus familiares não te querem bem. Não importa. Chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você pode lutar e acreditar, Josué, que a vitória chegará, porque a presença de Deus abre o Jordão. Você pode lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Um exército sem fé recuando. Um exército sem fé recuando. E Davi chega. Não pense que a vida acabou. Só lembra que você é vencedor. Você não é ungido pra perder. Com Cristo é vencer ou vencer. Sim. Quer dizer que não vai ter aflições? Que não vai ter gigante? Teve gigantes que foram mortos, não foi por Davi, foi por pessoas que o ajudaram. Embora ele tenha tido uma vitória, mas teve momentos que ele estava cansado. Josué também não fez conquista só. Ele avançou com a unção, com a proteção, com a obediência e a direção da palavra. Então, por isso que com Cristo é vencer ou vencer. Porque você está debaixo da direção certa, fazendo a coisa certa. Então, nesse caminho, Deus estende o teu território, Deus estende as tuas tendas, Deus te faz avançar, como assim fez Abraão. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus, diz o Senhor. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. E o Senhor te diz: esses amigos de Jó não estavam falando essas palavras. Jó estava ferido, Jó estava com problemas de saúde, Jó estava com muitas perdas. E olha as palavras desses amigos. Mas o que o Senhor te diz é: não pense que a vida acabou. Só lembra que você é vencedor. Você não é ungido pra perder. Com Cristo é vencer ou vencer. Nós temos falado muito. Se a mulher do fluxo de sangue não fizesse por ela, ela ia estar viva, mas não ia estar vivendo. Ela ia estar viva, mas não ia estar vivendo. Mas ela escolheu não só estar viva, mas viver. E ela foi atrás do seu milagre.
O que você tem gerado no nome de Jesus Cristo? Porque Ele é que pode mudar a tua história. É Ele que pode te levantar. É Ele que pode tirar a tua limitação. É Ele que pode restaurar a tua saúde. É Ele que pode restaurar teu relacionamento para com Deus. É Ele que pode interceder ao Pai por você. É Ele que pode todas as coisas. É Jesus Cristo que pode todas as coisas. Eu não sei em que você tem se apoiado, mas se apoiares nele, se confiares nele, não ficarás decepcionado e nem decepcionada, diz o Senhor. A palavra de Deus diz assim, em Jó 11. Então Zofá, da região de Naamá, em resposta disse: será que todo esse palavrório vai ficar sem resposta? Estou lendo na versão de hoje, para as palavras que o Senhor quer trazer nessa manhã. Por acaso, quem fala muito é quem tem razão? Jó, você pensa que não temos resposta? Então, eles estão questionando os pensamentos de Jó. A consciência que Jó tem de eu não pequei. Mas eles querem que ele se sinta culpado, de que ele está atraindo todo aquele mal, de que a tempestade no barco é por causa dele. Mas a tempestade no barco é por causa de pessoas desobedientes que não querem ouvir a verdade, não querem ouvir a palavra de Deus. Pessoas que acham, eu sou uma autoridade, eu sou um capitão, eu vou ouvir um preso, eu vou ouvir alguém que não tem status, eu vou ouvir alguém que a sociedade não respalda. Claro que não. Eu vou ouvir o capitão que entende de navio, que acha que entende da vida. Porque quem entende da vida é Deus. Quem entende da vida é aquele que Deus colocou em nossa vida, que é quem? O Espírito Santo de Deus nos revela a sua vontade e o seu querer. E ao ouvirmos a sua voz, perdemos menos. Mas aqueles que não ouvem a Deus perdem muitas coisas. Mas eles querem matar Jó psicologicamente. Porque no fim, tudo que o diabo quer é que eu e você não sonhem, é que eu e você não tenha mais esperança, é que eu e você não acredite mais. Porque o cenário, ele é opressão pura. O cenário oprime a nossa mente. A doença, o luto, as perdas. Aí vem esses amigos que não são restauradores, que não mantêm a saúde de uma mente, de alguém que está sofrendo. Para quê? Para destruir ainda mais e o ferir ainda mais. Ô Jó, você pensa que não temos resposta? Você diz que... pensa que as suas zombarias vão nos fazer calar a boca? O que você fala, você pensa que vai fazer nos calar? Você diz que o seu modo de pensar está certo e afirma que é inocente diante de Deus. Então, o que o diabo queria aqui, usando esses amigos, que Jó acreditasse que ele não era inocente e que ele é culpado. Que ele não é inocente e que ele é culpado. Opressão pura. Ele já foi tocado em todas as áreas e agora sofre dentro de um ambiente com opressão. Pensamentos que não curam, que não restauram, que não mantêm a vida psicológica de um ser humano. Esse é o processo que Jó está vivendo agora. Diante de tantas dores, de não conseguir dormir direito, ele agora está sofrendo com pensamentos contrários, que não é o que Deus pensa. Pensamentos de paz e não de mal. Veja, eu não sei quem está na sua vida. Tenha certeza, sua irmã hoje tem. Eu sou amada, eu sou valorizada por Deus. Deus não abre mão da minha presença. Deus não abre mão da tua presença.
Deus, Ele está disposto a te ajudar a romper nas áreas que precisa para agradar o seu coração, para fazer a coisa certa. Tenha certeza disso. Deus valoriza a sua presença, por isso passe tempo com Ele. Então tenha isso muito alicerçado na sua alma, porque quando alguém não fizer questão da sua presença, quando alguém tramar mal contra você, quando alguém não te valorizar, você vai lembrar que o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Pai de Jesus Cristo, Ele te ama, Ele entregou o Filho, Ele te quer, Ele mesmo se colocou nessa posição para ver essa restauração de intimidade, de relacionamento. Então Deus valoriza ou não minha presença e a tua? Muito. Deus te ama muito. E o amor dele, ele não é como ser humano, que ama eu e você pelaquilo que nós fazemos. Ele nos ama. Nós fazemos para o agradá-lo. Porque cada dia queremos fazer melhor para ele. Então não é um condicionamento. Eu te amo se tu fizer a coisa certa, não. Faz a coisa certa, diz o Senhor, porque é para o teu bem. Porque ele disse ao povo lá em Jeremias, tá pensando que o mal é para mim? O mal que eles estão fazendo é para eles terem uma vida de maldição. O mal era contra eles mesmos. E Deus não queria aquele mal. Mas eles atraíram o mal com as suas escolhas e com os seus comportamentos. Mas Jeremias falava a verdade em nome de Deus. Mas era colocado no poço, era chicoteado. Por quê? Porque aqueles que praticavam a maldade e estavam ali sendo expostos e revelados através da boca e da presença de Deus, Deus usando Jeremias, eles queriam calar Jeremias, eles queriam matar Jeremias. E por que Jeremias não morreu? E por que eu e tu não morreu? Porque Deus está protegendo a minha vida e a sua. Se você pegar o meu caderno, você vai ver salmos. Salmos que são adorações que vêm do Espírito com a alma, dizendo: eu estou viva porque tu me protegeu, eu estou viva porque tu assim quis. Então são orações verdadeiras, porque são experiências. Aonde você viu o cenário era para a morte, mas eu estou aqui viva. O cenário era destruição, mas Deus ressuscitou. Então tome cuidado a fala dessa pessoa. Tenha certeza, Veja, eu já fui tão aferida e acreditei tanto em pensamentos errados. Isso é tão ruim para nós. E hoje eu tenho consciência que eu sou uma boa esposa. Não porque eu sou uma pessoa boa, mas porque eu recebi do amor de Deus. Eu reconheço o amor de Deus e tenho transbordado da sua presença. Não é manifestações da carne, mas é manifestações da presença de Deus. É frutos do Espírito Santo de Deus que me convence a cada dia sobre meu comportamento, sobre meus hábitos, sobre minhas ações. Mesmo quando é o mal que estão vindo contra mim. Ilha, não muda a tua essência, dá o bem. E às vezes a pessoa não merece. A pessoa engana, a pessoa atrai, manipula. Mas Deus tira as máscaras e deixa Ele tirar. Porque tu vai saber quem está na mesa. Tu vai saber quem verdadeiramente está contigo e quem não está, diz o Senhor. Então eu sei que eu sou uma boa esposa. Eu sei que eu sou uma mulher direita, honesta. Eu vivo com meu esposo há tantos anos. E eu sempre soube o que eu quis. Eu sempre quis uma família. E sempre busquei um relacionamento de honestidade, fidelidade, transparência. Então não havia em mim um remo contrário. Eu sempre soube o destino. Eu queria ir além de onde meus pais foram. Uma família, um legado, uma história. Não é estar casada por estar casada. Não é ter que ter casamento porque ter casamento. Não é casada com meu marido por ter casa. Não. É um legado, uma história com Deus. De santidade, de presença, de palavra que eu nunca tive, mas que a partir da minha geração, eu creio que Deus, Ele pode me dar. É meus filhos não viverem o que eu vivi, com briga, confusão e pais separados, mas que o egoísmo seja quebrado no nome de Jesus, que toda divisão caia por terra em nome de Jesus, que toda influência mal sobre a tua empresa, teu ministério, tua família, tudo aquilo que quer vir como tempestade, para que o barco seja destruído, a estrutura que o Senhor te colocou. Mas Deus fechou a porta, Noé. Foi Deus que fechou a porta. E aqueles que querem entrar
tiveram a oportunidade, porque viram que Deus estava fazendo, tiveram a oportunidade, porque Deus anunciou a sua palavra, mas não quiseram se render e não quiseram ouvir, pois Deus fechou a porta para que o meu emocional, para que a nossa vontade de ser bonzinho ou bozinha não deixe as pessoas que não querem nada com Deus entrar na tua arca, entrar na tua vida, entrar na tua estrutura, diz o Senhor, porque Deus está destruindo o mal, Deus está destruindo o pecado, Deus está protegendo você, sua família e os seus filhos, diz o Senhor. O Senhor está protegendo você, seu ministério, sua empresa, sua saúde, suas finanças, para que o mal não venha querer entrar na arca, na estrutura que Deus, Ele levantou e colocou a tua família. E os desobedientes que não quiseram ouvir não vão participar do novo que o Senhor traz para tua vida, para tua história, para tua casa, para tua empresa, para tua saúde, diz o Senhor. O novo, só quem experimentou foi Noé e sua família, que creu na palavra, que acreditou na palavra, que obedeceu a Deus. Então, no novo de Deus, os desobedientes, que não querem ouvir a voz de Deus, que tinha uma vida imoral, uma vida mal, diz a palavra de Deus, que subiu as narinas de Deus e que Deus estava vendo, esses não irão para o novo que Deus traz para a tua vida, diz o Senhor. Amém? Veja, você diz que o seu modo de pensar está certo e afirma que é inocente diante de Deus. Sabe quando você está certa, que o que você fala é a verdade, mas pessoas querem que você acredite o contrário, que você está errado ou errada, que você é chato ou chata. Eu já ouvi tanto isso. E eu acreditava, irmãos, tu acredita? Até Deus me tirar essas amarras e fazer eu acordar. Você não está errada. Você não é responsável pela maldade das pessoas e nem pelos seus comportamentos. Fique firme. Você está fazendo a coisa certa, falando a coisa certa, querendo a coisa certa e pessoas querem que você acredite que está pensando errado, que quer a coisa errada. Quantas pessoas já se deixaram ser usadas para falar mal de mim? E que eu era chata? E que agora eu queria só ser a santa? Mas porque eu queria viver uma vida em santidade. Porque eu queria a minha casa de uma maneira onde Deus se manifesta, onde a palavra se manifesta, onde Deus se agrade. Eu já ouvi tanta coisa. Até eu entender quem eu era em Deus, quem Deus é para mim. E o que Ele quer para minha vida, para minha história, para meus filhos, para meu esposo, para minha casa. Porque Ele não me enviou a esse mundo por um acaso. Ele me enviou por um propósito. E esse propósito, com certeza, não é fazer maldade aos seres humanos. Se a sua vida é uma vida mal, arrependa-se em nome de Jesus. Arrependa-se, abandone, porque há jeito para você. Se você reconhecer que precisa sair dessa vida, se arrepender da transgressão contra Deus e contra o próximo, e se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, de Jesus me segura, porque se eu não me seguro, às vezes eu digo isso para Ele. Eu quero falar, eu quero dizer, eu quero. E eu digo, Espírito Santo, me segura. Porque a gente é humano. Não adianta a gente botar uma veste de que eu sou a fortuna, ou eu... Não, você é humana, eu sou humana. Mas, como temos a presença de Deus, o domínio próprio, o equilíbrio que vem da presença de Deus que Ele nos dá, por isso nos contemos. Por isso não cedemos aquilo que a carne quer realizar, mas confiamos em Deus. Então ele continua. Eu gostaria que Deus falasse e lhe desse uma resposta. Ele lhe ensinaria os segredos da sabedoria,
pois há mistérios na explicação das coisas. Assim, você veria que Deus o está castigando menos do que você merece. Então, o que é que eles queriam? Que Jó se sentisse culpado, que não era inocente. Eles queriam que Jó pensasse: eu estou sendo castigado por Deus. Isso é saúde, irmãos? Isso não é saúde. Você pensa que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso? O céu não é limite para Deus, mas você não pode chegar até lá. Deus conhece o mundo dos mortos, mas você não conhece. Eu diria assim, ele está dizendo: você não sabe de nada. Você acha que porque lê a Bíblia, você é alguma coisa? Você agora é a sabidona? Eu já ouvi isso, viu? Já ouvi. Ele é maior do que a terra, mais baixo do que o mar. Se Deus passar e prender alguém e o levar para ser julgado, quem o poderá impedir? Deus conhece as pessoas que não valem nada. Ele nunca deixa de ver as suas maldades. Deus conhece as pessoas que não valem nada. Verso 11. Ele nunca, presta atenção. Porque você pode achar que Deus não está vendo a maldade das pessoas. Mas o que a palavra diz é: ele nunca deixa de ver as suas maldades. No dia em que os jumentos selvagens nascerem mansos, as pessoas sem juízo vão ter sabedoria. Ele está dizendo que Jó não tem juízo. Vamos trazer para uma linguagem de hoje. Você é louco, Jó. Você não tem juízo. Você é culpado. Você está sendo castigado por Deus. Você está em pecado, Jó. Olha quanto pensamento. Veja, a palavra de Deus, ela nos diz que seremos transformados pela renovação da nossa mente. Renovação da nossa mente. E assim, iremos experimentar uma vida boa, perfeita e agradável. É o que Deus tem para mim e para você. Mas olha como eles querem renovar, destruir as fortalezas, a estrutura que a mente de Jó tem em Deus, sobre sua inocência. Eles querem que Jó acredite em uma mentira. E Deus está trazendo essa alerta para mim e para você. Presta atenção na fala das pessoas que querem adoecer o teu psicológico. Ele está dizendo para Jó: você não tem juízo, Jó. Você é culpado. Deus está te castigando. Você quer ser o entendido da história. Você não sabe de nada. Eles querem matar o psicológico de Jó, porque conhecem muito da palavra de Deus. Presta atenção. Jó, vire o coração para Deus. Então ele está dizendo o que nessas palavras? Jó, tu é um problema. O problema é você. Jó não é Jonas. Jó está sendo provado. Você não é Jonas, diz o Senhor. Você está sendo provada. Você está sendo provado. Provado para depender mais de Deus, como os 3 jovens na fornalha de fogo. Porque eles não sabiam que seriam protegidos. Eles apenas... Ele fala, isso tem na fala deles. Olha, rei, se Deus quiser nos salvar, Ele pode, meu Deus. Mas também, se não nos salvar, nós não vamos nos render. Nós preferimos perder tudo, até a vida. Então, eles estavam totalmente ali naquela situação. E existem situações que estamos totalmente esperando em Deus. Não podemos fazer nada. A situação é maior que a nossa humanidade. As pessoas usam do seu poder, acesso e do que tem para nos aferir dor e sofrimento. Então, o que eles estão dizendo aqui para Jó é: Jó, o problema é você. Jó, o problema, Jó, é você. Quem está dizendo que você é o problema? Jonas tem consciência que o problema é ele. Tá escondido na escuridão. Tá dormindo. Totalmente, eu tô esquecendo a palavra, mas tá na minha mente, mas não tô conseguindo dar a linguagem, né? Formular. Tá totalmente indiferente ao que tá havendo no barco, ao que as pessoas estão sofrendo no barco, as perdas
que tá vendo o barco, ele tá nem aí. Esse é Jonas. Mas você não é Jonas, diz o Senhor. Você não é o problema. Tudo que Deus está permitindo você passar é porque Ele tem algo que Ele vai trazer de muito bom para te honrar, para você testemunhar e para Ele ser conhecido. Eu conheço o Deus de Jó, você também, por essa história. Um Deus que muda cativeiro, um Deus que põe mesa, um Deus que traz sorriso para o rosto de Jó, um Deus que restaura relacionamentos que se afastaram dele, um Deus que curou a sua saúde, restaurou o seu emocional, o seu psicológico. Por quê? Por que conhecemos isso? Porque a vida de Jó é um testemunho. Então, é sobre Jó ou sobre Deus? É sobre Deus. É sobre o que ele pode fazer. E o que ele pode fazer, ele manifestou na vida de Jó. O que Deus pode fazer, ele manifestou na vida de Jesus. O que Deus pode fazer, ele manifestou na vida do seu povo no Egito. Entende? Deus dá Canaã, porque ele está se mostrando o que ele pode dar, de que ele pode dar o melhor, de que ele pode te fazer acessar o melhor, de que ele pode te colocar numa terra aonde você não tem ninguém lá seu, mas Deus a sua presença faz você acessar Canaã. Por mais que você seja órfão de pai e de mãe, vivos ou mortos, Deus se mostra na vida de Esther dizendo: eu sou o suficiente para te fazer acessar o ambiente, o lugar e as pessoas certas para o propósito da tua respiração e da tua vida, diz o Senhor. Que lindo, né? O que Deus diz para mim e para você é que a gente não é o problema. E talvez alguém queira que você acredite que é o problema, mas você não é. Então creia no que Deus fala e não no que as pessoas que não te conhecem dizem. Jó, vire o coração para Deus e ore com as mãos estendidas para Ele. Abandone o pecado abandone o pecado que mancha as suas mãos e não deixe que a maldade more na sua casa. Então você andará de cabeça erguida, puro, firme e sem medo. Jó, o problema é você. Abandone o pecado. Pare de fazer maldade com as suas mãos. Tu tá ouvindo o que esses homens estão falando para Jó? No caso, esse homem, né? Que fala de Zofar. Você não lembrará dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas, que a gente esquece. E o Senhor nos diz agora, essa palavra é uma promessa. Você não lembrará dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas que a gente esquece. Noemi tinha muito sofrimento. O estado dela era infeliz. Mas sabe qual é o segredo da história de Noemi e Ruth? É que o mundo pode trazer essa infelicidade, a dor do luto, a dor das perdas. Mas se apoiar no caráter de Deus, naquele que pode mudar todo o cenário e todas as coisas, é o que mantém eu e você com vida, respirando e caminhando. É confiarmos nas suas palavras. A sua vida brilhará mais do que o sol do meio-dia. E as suas horas mais escuras serão claras como o amanhecer. E foi o futuro de Jó. Você não lembrará dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas, que a gente esquece. A sua vida brilhará mais do que o sol do meio-dia. E as suas horas mais escuras serão claras como o amanhecer. Você viverá seguro e cheio de esperança. Aleluia. Deus o protegerá e você dormirá tranquilo. Quando você estiver descansando, nada o assustará. E muita gente virá lhe pedir ajuda, ser fonte,
Jó voltou a ser fonte, é o futuro de Jó. Esse amigo falou essas palavras, mas também aqui, ó, tá profetizando o futuro de Jó. Ele seria fonte, a sua vida seria luz. Esqueceria os seus sofrimentos, assim como José, né, com aquilo que Deus trouxe. Ele voltaria a dormir, ele voltaria a descansar, ou seja, ele teria paz. Ele estava com noites de insônias, mas ele voltaria a dormir. Porém, os maus olharão em redor desesperados e não acharão lugar para onde fugir. Para eles, a morte será a única esperança. Porém, os maus olharão em redor desesperados e não acharão lugar para onde fugir. Para eles, a morte será a única esperança. Aleluia. Eu sei que enquanto a gente está passando pelo processo e a gente só está com a palavra, sabe? Ainda é espiritual, ela não se materializou, ainda não teve a mudança de cativeiro, ainda não saímos das fornalhas, sabe? Essa é a parte do processo difícil. E aí, qual é a parte humana? Porque aqui não tem nenhuma melhor que você. A gente sente, irmão, vontade de desistir. A gente sente vontade de ceder. Mas eu estou aqui em nome de Jesus para dizer para você, avante. Lembra que Jesus falou no início? Avante. Continue marchando. Continue se movimentando. Porque cada palavra que o Senhor falou, Ele vai cumprir. Continue confiando em quem? No caráter de Deus. Continue confiando em quem? Na fidelidade de Deus. Continue confiando em quem? No nome de Jesus Cristo. Continue confiando em quem? Continue confiando em Jesus Cristo, teu escudo, a tua fortaleza, socorro bem presente, aquele que pode e quer mudar a tua história. Como assim, Lívia? Porque Jesus te diz, eu quero. Um homem disse para Jesus, se tu quiseres, eu posso ser limpo falando com as minhas palavras. E Deus trouxe exatamente essa palavra para que eu libere para você agora. É que Ele quer o que você está pedindo em oração. Ele quer trazer o que você está pedindo em oração. Diz o Senhor. Você quer limpeza? Você quer nova vida com Cristo? Jesus quer. E assim seja feito, diz o Senhor. Como o teu pedido, como a tua oração. Assim como aquele Eli, né? Liberou para Ana. Né, Eli? Tô lembrando. Assim como a Ana foi alcançada com uma palavra, o Senhor te alcança agora com essa palavra. Que seja feito assim como você pediu. Que seja feito assim como você pediu. Ô mulher, ô homem, grande é a tua fé. Ou seja, o teu cenário é contrário. A feridor e sofrimento. Não tem ninguém para te ajudar. Mas você continua gerando pensamentos com esperança em Jesus, pensando que Jesus pode liberar o que você não consegue fazer, pode trazer para o teu cenário aquilo que você não consegue fazer. E o Senhor elogia agora a sua fé. Ô mulher, ô homem, grande é a tua fé. Assim nos diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.